Fala aí galera, tudo bem? Professor Diogo Prado falando. A gente vai fazer uma aula agora aqui sobre o início da termologia. A primeira aula é sobre termometria, que é exatamente a parte da física que vai estudar a temperatura. Para a gente, nesse primeiro momento, a gente tem aqui que a palavra temperatura está relacionada à grandeza física que vai medir o estado de agitação das partículas que compõem os corpos. Eu sei que a gente costuma utilizar a palavra temperatura muito associada à questão de quente e frio, mas para a gente aqui não é isso. A gente vai associar ao átomo, né? Por mais que a gente imagine que o átomo ele fica aqui paradinho, né? Compondo as moléculas e assim a gente teria a estrutura da matéria, na realidade a gente vai dizer que esse átomo ele tem uma capacidade de vibração. Então, dependendo da temperatura, esse átomo aqui ele pode vibrar mais ou menos, né? E a gente vai dizer que se o objeto ele estiver muito quente, maior é a capacidade vibracional desse átomo, e aí ele precisaria de mais espaço para poder vibrar, e isso justificaria o fenômeno da dilatação térmica. E caso a temperatura desse material diminuísse, esse átomo poderia vibrar menos e precisaria de menos espaço para poder vibrar, e isso justificaria a questão da contração térmica. Joia? Então, prosseguindo aqui. Eu trouxe aqui a foto do Sol, tá? E eu acho que vale a pena essa foto porque a gente consegue pensar em dois valores de temperatura que para mim são muito significativos, né? Primeiro é o valor da temperatura da superfície do Sol, e a gente consegue ver aqui também o valor da temperatura do núcleo do Sol. Olha que coisa interessante. O Sol ele vai ter a sua temperatura variando de 5.505 graus Celsius até uma temperatura lá no seu núcleo de 15 milhões de graus Celsius. Isso significa que, por mais que para a gente já fique insuportável aí uma temperatura que passa dos 40 graus Celsius, existem temperaturas estupidamente grandes, né? Nas estrelas a gente consegue medir valores de temperatura até maiores do que esse. Então, a gente vai ter mais adiante parte do nosso estudo falando que é possível estipular um valor mínimo de temperatura, mas valor máximo não. Tá bom? Prosseguindo aqui. Claro que como a temperatura é uma grandeza física, a gente vai dizer que a gente precisa de um instrumento para medir essa grandeza física, e a gente vai ter com isso o termômetro. Tá? Na prática, todo dispositivo que serve para medir temperatura ele é chamado assim, e vários deles existem. O mais famoso é o dessa figura, né? Essa figura ela é do termômetro de mercúrio. Tá? A ideia do termômetro de mercúrio ela é a seguinte: eu preciso ter um reservatório, que dentro desse reservatório a gente consegue armazenar uma quantidade de mercúrio. O mercúrio ele é um metal que é líquido à temperatura ambiente, tá? E por isso ele tem grande capacidade de dilatação. Como esse mercúrio está armazenado aqui nesse reservatório, quando a gente submete esse termômetro a uma diferença de temperatura, esse mercúrio ele tende a se expandir, e aí ele vai fugir por aqui, olha, que é o único caminho que ele tem para fugir. Seria esse tubo que a gente vai chamar de tubo capilar, né? Até que você percebe que dependendo da temperatura a qual esse termômetro é submetido, o mercúrio ele chega a um determinável nível nessa coluna, né, ou desse tubo capilar, e aí a gente marca essa temperatura com uma determinada escala. Tem uma característica esse tipo de termômetro que é bem curiosa, que quando a gente coloca o termômetro de volta sobre uma mesa, por exemplo, esse termômetro ele deveria voltar à temperatura, né, ambiente, e ele realmente volta. Só que a gente não observa esse mercúrio voltando. E ele deveria voltar, porque se ao diminuir a temperatura você sabe que
os átomos eles passam a vibrar menos, né? E com isso o material ele sofreria uma contração. Então, teoricamente, a gente imagina que esse mercúrio ele deva voltar para dentro desse reservatório. Mas na prática não é isso que a gente vê. Por quê? Porque ele foi feito para que não se permita voltar com tanta facilidade. O termômetro de parede é um pouco diferente, né? Quando a temperatura diminui, esse mercúrio ele já volta. Mas aqui, olha, tem um detalhe em relação à sua construção, que a gente vai chamar esse detalhe de estrangulamento do tubo capilar. Na realidade, é uma diminuição no tamanho do tubo nessa parte, que tem como objetivo exatamente dificultar a volta do mercúrio, né? Esse mercúrio ele não consegue escorrer sozinho de volta. Você precisa pegar esse termômetro e sacudir de um lado para o outro, né? No conhecido abaixar o termômetro, né? Na verdade, quando você sacode esse termômetro, você joga o mercúrio lá para dentro, né? Então, ele é fino o suficiente a ponto de permitir que o mercúrio escape, mas não é fino o suficiente a ponto dele escorrer de volta. Você precisa abaixar, né? Existem vários tipos de termômetro. Aqui a gente tem mais um exemplo do termômetro de coluna. Aqui a gente tem os termômetros de rua. Aqui a gente tem um termômetro que funciona com lâmina bimetálica. Depois a gente vai ter uma aula somente para estudar isso, tá, gente? E aqui a gente tem um termômetro digital. Todos esses termômetros eles funcionam a partir do princípio da dilatação térmica também. A gente precisa de uma escala para medir. A escala mais importante do mundo é a escala Celsius. Tá? Ela foi construída, olha, no ano de 1742 pelo físico e astrônomo Anders Celsius, né? E ele teve uma ideia genial, né, que facilita a construção de termômetros em vários lugares do mundo em que se esteja ao nível do mar. Tá? Essa informação ela é uma informação importante porque a gente vai ver que quando a gente está no alto de uma serra, por exemplo, o ponto de fusão e ebulição pode mudar, mas a gente vai ter um momento para discutir sobre isso, tá bom? Mas a gente sabe que ao nível do mar, a água ela congela a uma determinada temperatura fixa e ela ferve a uma determinada temperatura fixa. Então ele chamou ponto de gelo ou ponto de fusão da água de 0 e ele chamou o ponto de ebulição de 100. Né? Pegou os pontos onde isso aí foi marcado no termômetro, dividiu em 100 partes iguais e disse que cada uma dessas partes seria seu famoso grau Celsius. Né? Então a gente sempre vai ter que representar a unidade de temperatura em graus Celsius. Eu sei que quando vocês estão assistindo o Jornal Nacional ou o Jornal da Record, sei lá qual jornal vocês gostam de assistir, às vezes vocês escutam a previsão do tempo onde se fala assim, olha, a temperatura no dia de amanhã ela vai ser 30 graus. Aí vocês falam assim, beleza, já entendi o que ele quis dizer. Mas na realidade aqui falta uma informação, né? Se ele não fala que é grau Celsius, a gente não tem como ter certeza que a gente está lidando exatamente com essa unidade, porque existem outras unidades. Né? Por exemplo, nos países de língua inglesa, a gente não utiliza o grau Celsius, né? A gente utiliza o graus Fahrenheit. E aí, se eu pego uma situação como essa, né, que eu acabei de citar do jornal, e só se fala lá que a temperatura ela vale 30 graus, eu vou ficar na dúvida se eu estou me referindo a graus Celsius ou graus Fahrenheit. Né? Claro que se a gente está no Brasil, ele conseguiu se comunicar, né? Mas a informação ela não está completa. Então, continuando aqui a nossa análise, tá? Para a gente poder comparar a nossa escala Celsius com a nossa escala Fahrenheit, eu vou colocar aqui lado a lado esses dois termômetros, ok? E em função desses dois termômetros, queria trazer uma informação. Repare que se a gente está marcando a mesma temperatura, os dois termômetros aqui, olha, eles marcam exatamente o mesmo nível. Né?
Só que em um dos termômetros a gente está escolhendo uma referência numérica e no outro termômetro a gente está escolhendo uma outra referência numérica. No nosso termômetro em Celsius, o nosso ponto de gelo vai ser 0. No nosso termômetro em Fahrenheit, esse ponto de gelo vai ser chamado de 32. O nosso ponto de vapor na nossa escala Celsius, ela vai ser 100. E na nossa escala Fahrenheit, ela vai ser 212. Só um comentário, né? Eu não vou demonstrar essa fórmula de novo, não. A gente já fez isso em sala de aula, tá joia? Eu só vou resolver exercícios utilizando-a daqui a pouquinho. Um comentário que eu queria fazer aqui, ele é o seguinte. Repare que na escala Celsius a gente tem essa oscilação numérica indo de 0 até 100, né? Enquanto na escala Fahrenheit a gente está indo de 32 até 212, ou seja, enquanto no Celsius a gente tem uma divisão em 100 partes, na Fahrenheit a gente vai ter uma divisão em 180 partes. Se a gente tem uma divisão de 100 para 180, eu posso dizer que eu tenho uma divisão de 1 para 1,8. Então, se a gente tiver que calcular relações de variação de temperatura, a gente pode dizer que a variação de temperatura na escala Fahrenheit ela vai ser igual a 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu precisar fazer uma conversão de temperatura, eu vou usar exatamente a fórmula que a gente viu em sala de aula, que é essa daqui. Então, por exemplo, se eu te dei o valor de 20 graus Celsius, eu quero saber quanto que vale esse valor em Fahrenheit, eu aplico nessa primeira fórmula. Se eu tiver uma situação de variação de temperatura, por exemplo, a questão fala assim para a gente, a temperatura no dia de hoje ela vale 10 graus Celsius, tá? E aí aumentou esse valor até 30 graus Celsius. Na realidade, para essa situação que eu estou falando, eu estou dizendo que a variação de temperatura, ao aumentar de 10 para 30, ela foi de 20 graus Celsius. Ou seja, se eu quiser saber o valor dessa variação na escala Fahrenheit, eu preciso aplicar que meu delta TF ele seria igual a 1,8 vezes, no lugar do delta TC, eu vou colocar o valor 20, e aqui eu vou encontrar o valor 36 graus Fahrenheit, beleza? Vou fazer dois exemplos aqui usando essa fórmula daqui, tá? Essa fórmula do delta TC. Vou até copiar aqui para poder aplicar do outro lado, que aí me facilita, tá? Repare aqui o meu exemplo 1. Eu botei assim: transforme a temperatura de 41 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Sempre numa questão como essa, a gente deve começar exatamente com a nossa equação. Vou diminuir aqui só para eu poder otimizar o meu espaço, tá? Então, repare só uma coisa. Se eu tenho aqui o valor 41 graus F, significa que essa temperatura ela é o TF, tá? Então, se eu sei o valor do TF, eu simplesmente vou pegar esse valor e aplicar dentro da minha equação. Preste bem atenção, a conta é muito simples, eu só vou trocar a letra pelo número. Então aqui eu vou dizer que eu tenho TC sobre 5. No lugar do TF eu já substituo o número, tá? Então aqui vai entrar 41 menos 32. Isso tudo deve ser dividido pelo 9 que está na equação. Desculpa a letra, tá, gente? Estou me acostumando aqui com a caneta digitalizadora ainda. Então aqui, olha, eu tenho que TC sobre 5. Só vou resolver aquilo que ao olhar a equação eu identifique que eu sei fazer. 41 menos 32 eu sei quanto que vale. Então aqui eu aplico 9. Isso aqui já estava dividindo por 9 e continua. Então, o próximo passo da equação a gente vai seguir com a mesma estratégia, tá? Eu tenho TC sobre 5 e o lado direito da equação eu sei resolver. 9 dividido por 9 vai dar aqui 1. Então, para eu poder encontrar o TC, eu tenho que deixá-lo sozinho
em um dos lados da igualdade. Então, o 5 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho aqui que 1 vezes 5 simplesmente vai ser igual a 5 graus Celsius. Então, quando você tem uma questão que diz para você que o valor do TF ele vale 41 graus F, na realidade isso aqui vale a mesma coisa que 5 graus Celsius. Exatamente a mesma coisa, o número é diferente porque a gente está lidando com escalas diferentes. Então, a gente poderia dizer que ficaria dessa forma. A outra possibilidade de exercício com essa equação é, ao invés de eu te dar o graus F, eu te dar o TF, eu poderia ter te dado aqui o valor do TC. Então, na realidade, vou trazer aqui como um exemplo 2. Tá joia? Transforme a temperatura de 20 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Olha, sempre vale a pena começar com a equação. Vou puxar só aqui para baixo. Tá? Desconfigurou um pouquinho, né? Mas a gente já recupera. Então, olha. Vou pegar agora a interpretação desse 20. Repare que esse 20 aqui necessariamente ele vai ter que ser igual ao meu TC. Então eu vou pegar esse 20, olha, e vou trazer para cá, para o lugar do TC. Então vou repetir toda a equação somente substituindo o TC por 20. Então aqui a gente poderia dizer que 20 dividido por 5 vai ser igual a TF, deixa TF, tá? O TF aqui no caso é incógnita, menos 32, e eu vou dividir tudo isso daqui por 9. E agora a gente vai tentar manipular essa expressão para deixar o TF sozinho. Ah, professor, não sei por onde começar. Não tem problema, olha para a equação e vê a primeira coisa que você sabe resolver. Olha, a primeira coisa que eu sei resolver é isso daqui, olha, 20 dividido por 5. Ah, professor, está do lado esquerdo da equação. Tudo bem, 20 dividido por 5 vai dar 4, mantém do lado esquerdo. Vai resolvendo, deixando a incógnita do lado direito, que isso não tem o menor problema, tá? Então, eu vou manter aqui embaixo 9. Repare que eu não mexi no lado direito dessa igualdade, eu só mexi no lado esquerdo. Então, aqui, olha, vou puxar aqui para cima, tá? Só para ficar organizadinho. Eu não gosto de sair colocando uma equação do lado da outra. Eu prefiro trabalhar com igualdade uma embaixo da outra. Parece que é bobagem, mas tem gente que se enrola com isso. Então, próximo passo aqui, olha. Esse 9 que está aqui dividindo, né, ele precisa passar para o outro lado. Né? Raciocina, se está dividindo, vai multiplicando. Então, ele vai ficar aqui vezes o 4. Né? Então, aqui eu tenho 9 vezes 4. E a parte de cima da igualdade eu mantenho TF menos 32. De 4 vezes 9, a gente tem aqui 36. TF menos 32, a gente mantém por enquanto. Então, e para deixar agora o nosso TF aqui, olha, sozinho em um dos lados da igualdade, para pensar. Esse 32 que está aqui subtraindo, ele precisa necessariamente para o outro lado somando. Então, aqui eu vou ter 36 mais 32, nesse caso aqui, vai ser exatamente igual ao meu TF. Agora eu já sei que 36 mais 32 dá 68. Eu coloco o TF aqui para o meu lado esquerdo e eu boto o resultado. Necessariamente isso aqui precisa estar com uma unidade, então graus F vai acompanhando. Beleza, galera? Por hoje é só e eu espero aí ter ajudado, tá?